refletir sobre os dois milagres relatados no Evangelho de Mateus, nos quais Jesus alimenta 5.000 homens e suas famílias, e mais tarde, no segundo milagre, ele alimenta 4.000 homens e possivelmente suas famílias também. Pense nesses milagres. O registro sagrado diz que havia 5.000 homens no primeiro evento, 4.000 no segundo, com possibilidade de mulheres e crianças também estarem lá. Isso significa que poderiam ser cerca de 20.000 pessoas. Você conhece alguma coisa sobre a indústria de restaurantes ou de alimentação? Qual seria a quantidade necessária de pão e peixe para alimentar 20.000 pessoas, hein? Você acha que Jesus sozinho ficou segurando todo esse pão e peixe em suas mãos? Você acha que seria possível que 12 homens pudessem segurar em suas mãos todo esse alimento de uma só vez? Parece óbvio que esse milagre tenha acontecido enquanto o pão e o peixe iam passando das mãos de Jesus para as mãos dos 12 e depois para as mãos da multidão. Não esqueça que Jesus disse: "Não os mandem embora, alimentem a multidão. Quanto de comida vocês têm?" Foi então que André encontrou um menino que tinha levado seu almoço, 5 pães e 2 pedacinhos de peixe. André trouxe esse menino e seu almoço para Jesus e disse: "Encontrei esse menino que trouxe um lanche, mas o que é isso para toda essa gente?" Jesus pegou os pães e os peixes do menino, abençoou-os e os deu aos 12 que passaram para a multidão. Quando foi que esse milagre da multiplicação ocorreu? Quando os apóstolos tiveram fé para começar a distribuir o lanche que o menino tinha trazido para uma multidão de até 20.000 pessoas. Foi aí que o milagre começou a acontecer. Esse milagre é semelhante ao que Jesus realizou transformando água em vinho. Esse milagre está registrado no 2º capítulo de João. Jesus e sua mãe foram convidados para uma festa de casamento e quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." É como se ela estivesse dizendo: "Faça alguma coisa." Jesus reagiu como se não fosse fazer nada. A sua mãe disse aos empregados: "Façam tudo o que ele lhes disser." Os potes vazios podiam comportar de 80 a 120 litros. E Jesus disse aos empregados: "Encham os potes com água." Assim que os empregados terminaram de encher esses potes com água, Jesus disse: "Agora levem um pouco ao encarregado da festa." Jesus já estava mandando servir o vinho e provavelmente os empregados pensaram: "Ah, tá bom. Quer dizer que vamos ter que servir essa água que ele mandou a gente pôr nos potes, é isso?" O desafio de Jesus parecia ser: comecem a servir e a água se transformará em vinho. Depois que eles serviram o vinho, o encarregado da festa chamou o noivo e disse: "Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora, hein?" Esse foi um grande milagre. Mas quando esse milagre aconteceu, hein? Quando é que a água transformou-se em vinho? Quando os empregados serviram a água, quando obedeceram em fé, eles creram. E quando os pães e os peixes se multiplicaram? Quando os apóstolos tiveram fé para crer que aqueles 5 pães e os 2 peixinhos poderiam alimentar milhares de pessoas. Quando eles obedeceram em fé, aí o milagre aconteceu. A estratégia de Jesus ilustrada nesse milagre foi: Jesus Cristo veio a esse mundo como Salvador. Jesus falou para o rabino em João capítulo 3 que ele é o único Salvador de Deus, a única solução de Deus, o único Filho de Deus. Jesus quer ser essa solução para o mundo. Ele quer passar essa salvação para o mundo através dos seus discípulos, através da sua igreja para o mundo perdido. Isso quer dizer, através de pessoas como você e eu. Jesus podia ter alimentado a multidão de qualquer outra maneira. Mas por que ele passou o alimento para os discípulos para que eles passassem para a multidão? Porque Jesus queria nos mostrar o que significa satisfazer as necessidades do mundo através da sua igreja, através do seu povo. Jesus tinha analisado, organizado, delegado e agora estava supervisionando. Enquanto o alimento estava sendo distribuído, Jesus estava lá, supervisionando, para ter certeza de que aquela provisão iria de suas mãos para as mãos dos discípulos e delas para o povo necessitado deste mundo carente. Observe que esse padrão se repete no Evangelho de Mateus e culmina com o grande comissionamento, no capítulo 28. Durante 3 anos, Jesus tentou passar esse princípio para os apóstolos.
Eles estavam estrategicamente posicionados entre Jesus e as multidões, e toda a provisão de Jesus para as multidões passava das mãos de Jesus para as dos apóstolos, para depois chegar às multidões. Jesus enfatizou pela última vez esse princípio quando fez o grande comissionamento registrado no último capítulo de Mateus. Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado quando reuniu os apóstolos mais uma vez e lhes disse para irem para a Galiléia. Antes de ser crucificado, Jesus havia dito que os encontraria na Galiléia. Você faria planos para se encontrar com alguém se soubesse que seria executado? Jesus disse que os encontraria na Galiléia, e os apóstolos se lembraram disso quando ouviram que ele tinha ressurgido. 500 discípulos foram para a Galiléia e receberam de Jesus o grande comissionamento. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, disse Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Todos os evangelhos terminam com esse comissionamento, e o livro de Atos, que é o livro histórico da igreja, começa com o grande comissionamento, mostrando-nos que os discípulos realmente foram a todas as nações da terra. Eles fizeram discípulos, batizaram, ensinaram a eles tudo que Jesus tinha lhes ensinado. No dia do Pentecostes, quando surgiu a igreja com todos aqueles sinais e maravilhas, Pedro disse: "Vocês sabem quem fez tudo isso acontecer? Jesus, o homem que vocês crucificaram, que ressuscitou e está sentado à direita do Pai." Mais uma vez, Jesus estava supervisionando e agonizando por causa da sua igreja. Ele ainda faz isso. A história nos conta todas as perseguições à igreja de Jesus que aconteceram e ainda acontecem em várias partes do mundo, e por isso Jesus agoniza. Outro motivo que o faz agonizar é que sua igreja não é mais como deveria ser. Ela é superficial. E Jesus quer que ela seja uma organização missionária. William Booth foi o fundador do Exército da Salvação e trabalhou muito nas favelas de Londres. Ele costumava dar apelidos às pessoas que se convertiam e apelidou uma Sally de Boca Santa. Você deve imaginar por quê. Quando Sally Boca Santa se converteu, foi convidada a tocar bateria nas reuniões que eram realizadas nas ruas. Durante algum tempo ela ficou muito animada, mas depois não parecia tão entusiasmada tocando sua bateria. William achou que deveria dar-lhe uma oportunidade e durante uma das reuniões convidou Sally Boca Santa para dar um testemunho. Ela se levantou e começou a falar. Pessoal, vocês sabem que agora eu sou de Jesus. Antes eu dançava em bares, bebia muito e falava muito palavrão. É por isso que me chamam de Boca Santa. Mas sabe, desde que eu conheci Jesus, aí o seu rosto se iluminou e ela continuou. Eu gosto de tocar essa... falou um palavrão de bateria. O testemunho não podia ter sido melhor. Só que William decidiu que da próxima vez instruiria melhor as pessoas antes delas dizerem qualquer coisa. Essa história é uma boa ilustração do que significa ser cristão, ser discípulo de Cristo. O que significa ser parte de sua solução e de suas respostas? Será que isso significa tocar bateria nas praças? Será que é isso que fazemos com a pessoa quando ela se converte? Entregamos a ela uma bateria e dizemos, toque? Será que é isso que significa ser cristão? Isso não é pouco? Não é raso e superficial? Resumindo, podemos dizer que vemos a estratégia de Jesus no final do capítulo 4, quando ele olha para as multidões e organiza o primeiro retiro cristão. Nos capítulos 5, 6 e 7, vemos qual foi o ensinamento de Jesus nesse retiro que resultou no recrutamento dos seus discípulos. Jesus iniciou seu ministério com um retiro e finalizou com outro registrado nos capítulos 13, 14, 15 e 16. O sermão do último retiro foi chamado de o Sermão da Última Ceia. Observe que quando Jesus via a necessidade das multidões, ele intensificava o treinamento dos apóstolos, porque queria que eles fossem a solução e a resposta dele para o mundo. Se você entender esse padrão de Jesus, também entenderá qual era a sua estratégia. Na vez seguinte, em que Jesus olhou para a multidão, ele comissionou os 12 e iniciou o treinamento deles a fim de enviá-los. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus teve como principal missão treinar os 12. Jesus também alimentou 2 multidões de 5.000 e depois de 4.000 homens. Creio que com esses 2 milagres, Jesus estava dizendo, vejam,
Eu tenho a solução e a resposta, e vocês devem suprir as necessidades desse mundo carente. A minha solução para os problemas do mundo passarão de mim através de vocês para as multidões. A estratégia de Jesus culmina no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, quando Jesus fala aos 500 discípulos depois daquele treinamento de 3 anos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E você, hein? Você é parte da solução de Jesus para esse mundo que está espiritualmente faminto? Ou você é parte do problema? Se você ainda é parte do problema, com fome espiritual, Jesus quer abençoar você e preencher sua vida para que você seja parte da solução. Portanto, venha a Cristo hoje, esse é o meu convite. E eu quero lhe convidar com muito amor para que você não perca o próximo programa e vamos continuar aprendendo coisas incríveis sobre Jesus Cristo. E Ele quer comissionar você para que você também venha fazer algo muito importante pela multidão, ou seja, primeiro pelas pessoas que estão à sua volta, quem sabe por sua família que está com fome espiritual,